A vida de Jesus. Continue acompanhando os principais acontecimentos daquele que mudou a história da humanidade. Jesus Cristo. Episódio 5. As parábolas de Jesus. Jesus utilizou-se das parábolas para transmitir ensinamentos profundos e essenciais. A despeito disso, a maioria delas sempre é marcada pela simplicidade e objetividade. Através de suas parábolas, Jesus ensinou acerca do amor, da fé, da graça, da misericórdia de Deus, do reino dos céus, do novo padrão de vida que deve caracterizar seus seguidores, a realidade de sua segunda vinda e o destino final e eterno de toda a humanidade. As parábolas de Jesus Cristo são fundamentais, pois revelam a vontade e a palavra de Deus. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Por isso, falo com eles por meio de parábolas. Porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. A casa edificada na rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Ao construir a casa, cavou, abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas, o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E, quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O pano novo, e o vinho novo. Vieram os discípulos de João, e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque, se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O semeador. Jesus saiu de casa, e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos.
e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, isso não é concedido. Pois, ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas. Porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos. Para não acontecer que, vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade lhes digo que, muitos profetas e justos, desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir, o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas, ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas, o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O joio e o trigo. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. E, quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram, e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde, então, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não. Porque, ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio,
e amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas, recolham o trigo no meu celeiro. Explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E, aproximando-se dele os seus discípulos, disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Grão de mostarda, e o fermento. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças. E chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Tesouro escondido, a pérola, a rede, e coisas novas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem, que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha, e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que foi lançada ao mar, e apanhou peixes de toda espécie. E, quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia, e assentados, escolheram os bons para os cestos, e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus, dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus perguntou: Vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: Sim. Então, Jesus lhes disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. Servo incompassível. O reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos,
e tudo que possuía e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi, e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Os trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada, para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então, ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores, e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário cada um. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu, e saia daqui. Pois quero dar a este último, tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Os 2 filhos.
que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então, Jesus disse: Em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus, primeiro que vocês. Porque João veio até vocês, no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Os lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre, e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número. E os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: Fará perecer horrivelmente aqueles malvados. E arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus perguntou: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo, que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo, que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra, ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. O banquete na festa de casamento. Novamente, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei, que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos. E tudo está pronto,
venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e incendiou a cidade deles. Então, disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem, que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele silenciou. Então, o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele, e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O servo fiel e o servo mau. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas, o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir? E começar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe. E irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. As 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5, prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas, as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiam ao encontro dele! Então, todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes, disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas, as prudentes responderam: não. Por que então vai faltar tanto para nós como para vocês? Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor,
Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo, que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. Os talentos. O reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, e lhes confiou os seus bens. A um, deu 5 talentos. A outro, deu 2. E a outro deu 1. De acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo, que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas, o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E, aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando, por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo, e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei, e ajunto onde não espalhei? Então, você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento, e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A candeia. Jesus também lhes disse: Será que alguém traz uma lamparina, para que seja colocada debaixo de um cesto, ou da cama? Por acaso, não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto. E nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois, ao que tem, mais será dado. E, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A semente que cresce.
Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra, por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois, a espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga. E, quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Chefe de família ausente. Estejam de sobreaviso, e vigiem. Porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa. Dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. O bom samaritano. Certo homem, intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho, e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. E, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem, que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Então, Jesus lhe disse: vá, e faça o mesmo. Um amigo na necessidade. Jesus disse: se um de vocês tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães. Porque outro amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz. A porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam, e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam,
e a porta será aberta para vocês. Pois, todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho, que lhe pede um peixe? Ou, daria um escorpião ao filho, que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O rico tolo. Então Jesus lhes recomendou: tenham cuidado, e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto, e todos os meus bens. Então, direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descanse, coma, beba, e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco! Esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim, é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A figueira estéril. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então, disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a. Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não o sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois, dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você, diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta, será humilhado. E o que se humilha, será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite, e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles, com que recompensá-lo. A sua recompensa
você receberá na ressurreição dos justos. A grande ceia. Um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo, e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me, por isso, não posso ir. O servo voltou, e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então, o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque, digo a vocês, que nenhum daqueles homens, que foram convidados, provará a minha ceia. O construtor de uma torre. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim, e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir, e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular, se com 10.000 homens poderá enfrentar, o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês, que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Mas, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais, nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ovelha perdida. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: Este recebe pecadores, e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la?
E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Moeda perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. O filho pródigo. Jesus continuou com os seus ensinamentos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens, que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá, desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa, e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados, e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer, para fazer uma festa com os meus amigos.
Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se. Porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O administrador infiel. Jesus disse aos seus discípulos: Certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando, lhe disse: Que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: Que farei, agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra, não posso. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então, o administrador disse: Pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois, perguntou a outro: E você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: Pegue a sua conta, e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Porque os filhos do mundo são mais espertos, na sua própria geração, do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. O rico e Lázaro. Havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas, que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão, e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse:
Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. De modo que os que querem passar daqui, até vocês não podem, nem os de lá, passar para cá. Então, o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Servos inúteis. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Venha agora mesmo, e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: Prepare o meu jantar. Apronte-se, e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois, você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O juiz e a viúva. Jesus lhes contou uma parábola, para mostrar que deviam orar sempre, e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava, dizendo: Julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então, o Senhor disse: Ouçam bem o que diz este juiz injusto. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O fariseu e o publicano. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé, e orava de si, para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda, como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador.
Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. As 10 minas. Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso, Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino, e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociem, até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio, e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este, o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo, dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou, e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei, usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei, e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E, então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina, e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois, eu declaro a vocês, que a todo o que tem, será dado ainda mais. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas, quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui, e os matem na minha presença. A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai: que vocês deem muito fruto,
E assim mostrarão que são meus discípulos. Continue acompanhando, no episódio 6. O vídeo foi feito com muito carinho. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já obrigado.